Dados do Ministério do Trabalho mostram que cerca de 14 milhões de brasileiros pertencem ao mercado informal, sendo a rua o local de trabalho para boa parte deles. Jovens, adultos e até mesmo idosos. Indivíduos muitas vezes invisíveis para a sociedade. Diversos são os motivos que os levam ao trabalho nas ruas, sejam eles sociais, políticos ou econômicos. De artistas de rua, vendedores ambulantes, todos buscam na informalidade desde uma renda extra a uma forma de satisfação pessoal. Seja o lar de alguns, o ganha-pão de outros, ou apenas um local de passagem, o certo é que a rua também é uma grande contadora de histórias. E no Identidade Urbana de hoje, vamos conhecer 4 delas. Luísa vai até Vale Encantado, em Vila Velha, acompanhar a rotina de Dona Nedina, uma senhora de 80 anos, catadora de material reciclável. Quando vê essas pessoas pedir esmola, pega um saco e manda catar papel. Em uma das avenidas mais movimentadas de Vitória, Paulo Vitor encontra Carlitos, um artista circense que faz do semáforo um picadeiro a céu aberto. Menino, que frio, né? Parece que tá em Paris, em Parecida do Norte, né? Ai, ai, ai. E pôde experimentar na prática os desafios enfrentados pelo artista. É difícil. É difícil. Enquanto Geisa foi ao encontro de Jonas, um desenhista, que apesar da deficiência em um dos olhos, surpreende e encanta a todos com seus traços, fazendo de ruas e praças sua galeria de arte. Superação, entendeu? Eu acho que superação é a definição mais própria para o artista de rua. Para saber um pouco mais sobre os aspectos da informalidade, Victor busca informações com o sociólogo e professor da UFES, que faz uma análise geral do trabalho independente. O que formaliza ou informaliza é a presença do Estado na regulação da atividade exercida, né, garantindo certas obrigações e certos direitos fundamentais. E eu, Lenner, vou até Jacaraípe, na Serra, conhecer a história de Rogéria, uma travesti que usou o próprio corpo como ferramenta de trabalho e viu sua vida transformada pelo mercado sexual. Com a experiência de vida que eu tenho, hoje eu tenho medo da rua. Agora são 5h17 da manhã e a gente está aqui no Vale Encantado para conhecer uma senhorinha muito simpática. Dona Nedina mora nessa casa aqui há mais de 43 anos e é catadora de materiais recicláveis. Como a gente pode ver, aqui já tem uns sacos ensacados. Agora a gente vai chamar a Dona Nedina para ver se ela já está acordada. Dona Nedina! Dona Nedina, a senhora está aí? Sim. Vamos lá, Dona Nedina, vamos ali. A senhora vai fazer o que agora? Eu acabo de juntar aquilo ali e vou mandar. Entendi. Eu vou botar você trabalhar também. Então, me conta um pouquinho como é que é a rotina da senhora. É isso aí que você está vendo. A gente levanta cedo. Que horas mais ou menos? Será que você viu aí? Aquele horário que eu levanto. Uhum. Levanto, começo junto aqui. Depois que acabo de juntar aqui, põe o saco e se manda, vou andar. Entendi. Entendi. E quais são os materiais que a senhora cata? Litro de plástico, tudo quanto é plástico. Uhum. A sacola de plástico branca, papelão e ferro. Entendi. E qual é o mais rentável para a senhora? Desses daqui é os papelão. Entendi. Que ele é mais barato, mas se torna mais porque dá
Que Por causa tem mais, né? Do volume. Pode mostrar um pouquinho pra eles, dona Nedina, que a senhora pode pegar e levantar? Eu cato isso aqui. Isso aqui é 10 centavos cada um. 10 centavos? Deixa eu passar aqui pra eles lá junto com a senhora. Pego esse aqui também. Nossa senhora, mas isso aí é bom, hein? Isso aqui é 50 centavos cada um. 50 centavos? E a senhora cata aqui por Vale Encantado mesmo? É, só porque é fora. Só por aqui, né? Não vai pra outros lugares, não. O que a senhora já achou de mais diferente aqui? Procurando aqui no Vale Encantado. Porque eu acho, não acho nada, só acho muita coisa boa. E aquela garrafa com a surpresinha que a senhora achou? É do xixi? Ah, tá. É, você acha que eu carreguei que é transodorento? Me conta como é que foi a história. Menina, quando eu peguei um litro, é desse daqui, ó. Sim, de vinho. Eu um litro assim, mas não daquele outro. Tava por aqui assim. Por a gente relaxada, jogando tanto desse refrigerante fora. Mas eu não sou boba não, né? Peguei, abri aqui assim, ó. Quando eu vi, eu sambei o litro hoje. De vez em quando você encontra 1 litro desse cheio de mijo. Gente, Bem de carniça. pelo amor de Deus. Vamos lá então agora? O que a gente vai procurar? Ah, mas vê o que eu vou encontrar na frente. Identidade urbana direto da Reta da Penha em Vitória com o artista de rua Carlos Cruz, o Carlitos. Carlitos, por que a rua? Rapaz, eu antes de me tornar circense, de fato, né, mexer com artes cênicas na rua, eu comecei com artesanato, né, era hippie, mochileiro. Então, a rua, né, a priori, ela manteve uma sustentabilidade, né? Deu uma autossuficiência para qualquer lugar que eu estivesse, né? No caso, como mochileiro, já viajei para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia, e tudo através, né, do semáforo, né? O semáforo foi o meu sustento, o meu ganha-pão, sabe? Então, né, por que a rua? É a forma, para mim, mais democrática de teatro existente, né? O teatro de rua, seja no semáforo, na praça, seja em vias públicas, assim, porque a pessoa não está habituada. Carlitos, como sua família reagiu quando você decidiu ser artista de rua? Na primeira instância, digamos assim, que eles reprovaram, né? Reprovaram de fato, por quê? Em uma das minhas viagens para Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, eu estava lá no início, né, há mais de 7 anos, no início do meu trajeto. Aí um amigo do meu pai, morador de Campos do Goytacazes, ele me viu no semáforo, né, fazendo malabarismo com fogo, cuspindo fogo, e ele me contribuiu com uma moeda. Nisso, logo depois disso, ele ligou para o meu pai perguntando se a gente estava passando necessidade, porque eu estava ali e tal. Então isso afetou muito o ego dele. Né? Aí o rapaz perguntou, o que está acontecendo? Vocês estão passando necessidade? Porque eu vi o seu filho pedindo dinheiro na rua. E tem uma coisa, a arte de rua, ela é uma tradição milenar feita ao chapéu. É uma contribuição espontânea do público. Você não vai pedir dinheiro. Você tem a consciência, o público também tem a consciência de que você está ali, é a sua profissão, é o seu ofício, é o seu trabalho. Então você tem que comer, você tem que beber, né? Tem que fazer tudo que todas as pessoas fazem. Né, apesar de estar de maquiagem, né, sou um ser humano, não sou um boneco. Então, é a melhor forma, cara, de você se sustentar. O Identidade Urbana de hoje já conheceu algumas histórias de pessoas que trabalham na rua. E agora já vai conhecer mais uma delas, que é a história da Rogéria, uma travesti aqui de Jacaraípe, e tudo que ela já conquistou através desse trabalho na rua. Vamos ver se ela já está em casa. Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer, eu sou o Lenner. Obrigado, Rogéria, por me receber na sua casa. Então aqui que as coisas que vocês fazem acontecem, né? As mágicas. As mágicas, não entendi. Eu posso... Obrigado. Posso conhecer seu apartamento? Sim. Vamos conhecer ali. A gente vai conhecer agora, pessoal, o quarto de trabalho da Rogéria. Explica para mim como é que funciona, Rogéria, por favor. Então, aqui é a minha suíte, onde eu recebo os meus clientes, certo. né? E é tudo um cenário, né? Certo. A gente
Eles gostam de uma coisa mais escurinha? Mais escurinho. Entendi. Né? Aqui são uns brinquedinhos que a gente, de vez em quando, quer Tá se no pacote? divertir com coisa diferente. Não, isso aqui tudo vai à parte. Entendi. Cada fantasia que ele for me pedindo, a gente vai acrescentando uma caixinha. Uma caixinha. Um Caixinha de Natal, né? É, Pra fazer um presentinho Réveillon a mais. diferente, né? Entendi. E aqui nessa televisão, 4K, Smart TV? Então, aqui é um filme, um cine privê, né? Entendi. E isso aqui já tá no pacote, Já faz parte. pelo telefone, já para atrair o cliente. E as formas de pagamento aqui, né? E aqui é as formas de pagamento. Eu tenho a maquininha, eu divido no cartão até em 3 vezes, né? Aceito todos os cartões. 3 vezes? É. American Express? Hã? American Sim. Express. Entendi. Com certeza. Legal. O nome que vem aqui não é meu nome social, é um nome de empresa, por motivo da descrição do cliente, né? Imagino que vai sim. chegar na fatura do cartão dele. Entendi. Hoje você está aqui nesse apartamento, o seu apartamento fica em Jacaraípe, né? Você também atende em outros bairros, a produção falou pra mim. Mas não começou assim, você tem uma história, você já não começou passou... assim não. Hoje é como se eu estivesse mais tranquila, mas nada começou assim do jeito que vocês estão vendo assim não. Entendi. Então a gente pode setar, porque eu quero conhecer essa história sua, Ok. né? A parte que você Fica começou. à vontade. Eu quero que você me explique direitinho. E hoje nós vamos conhecer a história do Jonas, um artista completo que trabalha com desenho, pintura, cerâmica e escultura. Jonas, como é que começou a sua história com a arte? Começou desde a infância, né? Eu sempre mexia com barro, papel, lápis, caneta. Então isso aí veio motivando. Com quantos anos, mais ou menos? Da idade de 7 anos eu já brincava com caroço de abacate, fazia vaquinha. Tá, e a técnica, essa técnica com desenho, esse aperfeiçoamento, se deu como? A técnica com desenho, não só com desenho como com a pintura, isso aí é coisa que eu venho aprendendo, eu sou autodidata, né? Então isso aí eu venho aperfeiçoando a partir da prática, da convivência com a arte, entendeu? Eu venho praticando. E de todas essas artes, tem alguma que é sua paixão, a que você mais gosta, ou que você mais se dedica? A que eu mais me dedico hoje é o retrato. Além de eu gostar de fazer o retrato, o desenho, entendeu? É uma fonte de renda. Hoje é uma fonte de renda. Antes a escultura estava sendo fonte de renda, mas como na arte tudo vem mudando, aí a gente tem que mudar junto também. Você tem uma vista privilegiada da sua casa, né? Serve de inspiração também para você fazer suas artes? Serve sim, eu sou privilegiado, você está vendo que a natureza aí colabora, né? Exuberante aí. Eu nasci aqui, né? Eu pescava aqui, entendeu? Eu mergulhava na maré, entendeu? Pegava caranguejo, vendia o caranguejo. Mas isso aí pra mim, natureza pra mim é tudo. E tem algum lugar aqui na sua casa específico que você produz suas artes, as esculturas, pinturas? Qualquer lugar aqui nessa casa, nesse quintal, eu uso para fazer algum trabalho. Mas um lugar específico, onde eu criei as esculturas, preciso de ferramenta, é aqui. Vamos lá? Aqui é onde ficam todos os materiais, certo? Eu ponho aqui. Aqui. Ponho E para produzir as artes, aqui também? Uma parte delas, quando se trata das esculturas, é aqui. É porque aqui. É um trabalho, além de ser um trabalho específico, você precisa de estar montando as peças, entendeu? Então eu faço tudo aqui. E sua família? Todo mundo mora aqui mesmo? Todo mundo mora aqui comigo, entendeu? Você tem quantos filhos? Tenho 3. 3? Graças a Deus, só 3. A gente pode conhecer? Pode, vamos descendo aí. Tá todo Então mundo lá. vamos. Inclusive tem até um abrindo a boca lá. Ah, é? Vim até a Universidade Federal do Espírito Santo encontrar com o professor doutor em Ciências Políticas, Marcelo Vieira, para explicar um pouco mais sobre o trabalho informal. Marcelo, como a sociedade vê e enxerga o trabalhador informal? Na sociologia isso se explica em boa medida pela construção de uma espécie de consciência coletiva, né, criada no desenvolvimento, no decorrer do funcionamento de uma sociedade,
em que os atores, né, as pessoas, os indivíduos, incorporam certas normas, certos procedimentos, tudo aquilo que está presente no sistema de crenças de uma sociedade, né, e a partir disso se constrói uma certa consciência coletiva, que é o que todos nós, em certa medida, partilhamos quando avaliamos o mundo. E isso se aplica também para o julgamento, né, para o juízo de valor que os indivíduos fazem a respeito do trabalho informal, como algo, em alguma medida, pior, em alguma medida ruim, em alguma medida errada, né? E por que isso acontece, na minha avaliação? Eu acho que principalmente por 3 fatores. O primeiro é um fator histórico, de constituição dos direitos de cidadania no Brasil. O segundo é um fator de correlação com o desemprego. E o terceiro é um fator socioeconômico, né? Algumas características demográficas dos indivíduos. Então, se eu tenho um Estado que historicamente não atribuiu certas garantias a esses grupos, eu tenho uma origem no contingente de desempregados, e entre esses desempregados que vão para o mercado informal, eu tenho variáveis demográficas de grupos desfavorecidos, né, mulheres, negros, pobres e minorias étnicas, eu tenho uma fórmula perfeita para dar um tratamento diferenciado para aqueles que ocupam posições no mercado informal. Vamos lá, dona Nedina, agora me conta um pouco de como a senhora veio parar aqui no estado. Meu pai morava aqui. Seu pai morava aqui? Uhum. E a senhora tinha quantos anos nessa época? 28 anos. 28 anos, no auge da idade? Eu fiquei sozinha, tinha 27, meu cunhado deu de cima para poder arranjar companheiro, porque eu não podia ficar sozinha. Uhum. Sofri igual bode da chuva. Entendi. Que eu trabalhava, viu? Aí eu morei lá no Mutum Preto. A senhora trabalhava com o que nessa época? Capinando, pegar terra dos outros. Aqui mesmo, forcei muito. Cheguei aqui na capoeira. Né? Mulher pode trabalhar também, né? Tem que trabalhar, né? Tem que... Ai, de nós, se as mulheres não trabalhar. Homem não corre, minha filha, não trabalha. Homem é preguiçoso. Homem que é preguiçoso, a senhora que trabalhava então na regulação? É, eu que sustentava a casa. A senhora veio pra cá, logo no começo a senhora capinava lote. Aqui capinava. E depois? Roçava. Aí, quando eu tinha 3 meses que estava aqui, Deus abriu as portas para mim, trabalhei na empresa Aviação Alvorada. Inventaram que eu tinha problema de coluna. Vê se eu fosse doente, eu trabalhava igual essa daqui. A senhora trabalha até agora, né? Como é que 80 anos, naquele tempo eu tinha 40 anos quando eu me aposentei, 43 anos. Me aposentaram como eu tinha problema que eu não podia trabalhar. A senhora teve estudo, como é que foi? Ah, eu sei ler muito bem, sei fazer conta muito bem, mas não me fala de estudo não. Estudei 1 aninho só. 1 ano? Entrei com 7 e saí com 8. Lá em Aimorés, né, que a senhora morou? É, a Baixinha de Aimorés, que meu pai me botou no estudo. Ah. Tem nada aqui não. Tem nada não. A gente vai olhar esse aqui? Vou dar uma olhada se já estão aqui. Cadê ele? Deixa eu fazer você. Ó, aqui tem. E aqui tem, ó. Sai desse cachorro aqui. Essa cachorra é nojenta, bobo. E você ensina as meninas a arte? Ensino. É, e o que elas mais gostam? Faço bastante arte, elas também fazem mais que eu ainda. Ah, é? Você tinha um projeto com crianças, certo, né? Qual a importância de você passar todo o seu conhecimento, o que você sabe, esse aprendizado para essas crianças? A ideia disso aí tudo é procurar entrar na vida de uma criança nos momentos mais importantes que ela começa a adquirir, que é a partir dos 10 aos 13 anos, aos 15. O meu projeto foi dedicado não a passar por um adolescente de que ele seja um artista no futuro, de jeito nenhum. Mas a ideia principal seria o quê? Dizer para esse menino, entendeu? Para essa criança, de que o trabalho é importante, entendeu? Desenvolver algo no meio de uma sociedade é muito importante. A arte, ela sempre teve o seu papel e ela realmente traz mudança e muda. Sim. Mudou minha vida, entendeu? E qual o seu maior aprendizado nesse projeto? Ter a conclusão daquilo que eu imaginei, de que realmente a arte, o entendimento dela, entendeu? Pode chegar a algum lugar, não importa qual seja o tipo de arte, que seja a pintura, o desenho, o retrato, a escultura, o teatro, entendeu? Ser um fotógrafo, entendeu? Um jornalista, quem sabe. Então, tudo isso aí contribui. Isso aí pra mim que é arte. Carlitos, me diga uma coisa, como é a reação das pessoas com você na rua? Você já sofreu algum tipo de preconceito que você lembre?
Sem dúvidas, até hoje, né? A maioria das pessoas, elas são preconceituosas. Né? Eu digo preconceito porque não me conhece, né? É um conceito antes de ter um conceito, né? Então é preconceito. Elas, principalmente do público, digamos, público que está atrás dos carros, cristão, evangélicos. Eles acham que eu estou aqui por uma necessidade, né? Que eu estou aqui pedindo, que eu estou mendigando. Minha maior fonte de renda no dia a dia é o semáforo. Segunda a sexta eu faço semáforo. Sexta, sábado e domingo eu vou para praças. Além disso, eu dou aula numa escola. Né? Além disso, eu estava trabalhando como doutor palhaço no hospital. Já aconteceu de uma cena no carro, falo, olha só, não tenho dinheiro aqui, mas vou orar por você para você sair dessa vida. Se eu sair dessa vida, eu vou morrer, menino. Vamos dizer assim, eu quero estar nessa vida. Né? Eu fomento, né, o meu ser, eu alimento o meu ser com esse estilo de vida que eu levo. Eu acho que o trabalhador informal sofre uma forte discriminação. Como eu disse, a primeira discriminação é pelo Estado, quer dizer, quando o Estado, ao não assegurar garantias básicas, a não regulamentar, né, a função, a não dar garantias básicas ao indivíduo, porque ele possui um trabalho que não é regulamentado pelo Estado, que é o trabalho informal, essa é a primeira discriminação. Então, se você faz alguma coisa no mercado informal, ou seja, se o Estado não reconhece o seu trabalho como condição necessária para te dar certas garantias trabalhistas básicas, você carrega um estigma muito forte, né? Falta de prestígio, né? Você perde em status, você perde em reconhecimento. Então isso dá margem, né? Daí deriva um bom argumento racista, um bom argumento sexista e um bom argumento de discriminação a respeito de etnias, né? Você não é capixaba? Não. De onde você vem? Sou baiana. Baiana. A gloriosa cidade de? Itabuna, Itabuna, que legal, que legal. Você hoje tem um patrimônio, você mora num apartamento aqui em Jacaraípe, você trabalha lá em Jardim Camburi, como a gente já falou, mas teve um período na sua vida que você resolveu sair de Itabuna e você teve que ir pro Rio de Janeiro. O seu primeiro lar, depois de Itabuna, certo? Me conta como é que foi essa chegada no Rio de Janeiro, o que você fazia lá e como que você foi parar na rua. No Rio de Janeiro, na verdade, eu fui através de uma amiga, né? Eu fui indicada através de uma amiga para a casa de uma certa pessoa que tinha vagas, alugava vagas para travestis, né? E nessa ida para lá, na verdade, eu fui para a procura de um emprego, né? Que não tinha nada a ver com prostituição. Não tinha nada a ver com prostituição até então, porque eu queria fazer de tudo. Poderia ser faxina, alguma coisa que fosse honesto. E então eu comecei a trabalhar na casa de um amigo dessa pessoa que alugava vaga. E indo na casa dessa amiga minha que alugava vaga, eu conheci a travesti que trabalhava na rua, na Augusto Severo, no Rio de Janeiro. Né? Então tinha Augusto Severo, né, onde trabalham as travestis mais produzidas, de prótese na época, de silicone, né? E as menos favoráveis eu trabalhava numa rua de trás, que fica ali no Flamengo, né, que era chamada até de Pirocódromo, o nome da rua, né? Entendi. E uma dessas minhas amigas perguntou porque eu não botava peruca, que lá tinha assim, que dava pra trabalhar. E eu fiz o teste, né? Fui com peruca emprestada, fui com roupa de mulher, mas não tinha silicone, na verdade eu não tinha silicone, não tinha nada. E acabou que eu fiz um programa, ou dois, ganhei pouca coisa, né? Então assim, eu trabalhava de dia na casa dessa pessoa, à noite eu ia pra rua, já pra esse pirocódromo. Mas a senhora já sofreu algum tipo de preconceito? Eu acho que não. É uma coisa que ninguém critica, é o meu serviço. Aqui tá cheio, hein, gente? Tá nada, tá cheio de nada. Cheio de nada, viu? A senhora vai separando por sacos, eu reparei isso? Não? Não, foi tudo, eu separo lá. Separa lá, né? É, lá que eu jogo. Aí, ó, crivo de ovo. O crivo é 10 centavos que eu lembro, é 20? É, 10. 10 centavos. Aqui a gente tem 30 centavos já. Nessa caminhada de agora. Agora quero ver vocês andando no meio do mato comigo. Antes disso, dona Nedina, vamos parar um pouquinho aqui pra conversar. Tem uma pergunta que tá aqui, ó, na minha cabeça martelando. Fala. A senhora é feliz? Graças a Deus. Não tem quem tem mais felicidade que eu. Ai, meu
hoje em dia, digamos, o mundo contemporâneo, nessa contemporaneidade atual, ele saiu do circo. Não temos muitos espaços para circos, né? Então, porque temos prédios, digamos assim. Você tem que focar muito na pluralidade como artista, senão você é passado para trás, né? Numa sociedade tão imediatista, né? Tão fast food, é tudo tão imediato, né? Comida, trabalho, resultados imediatistas. Então, cara, você tem que buscar um pouco mais, né? Ampliar o seu âmbito de trabalho, né? Suas técnicas de trabalho. E você vive, a sua renda hoje, atual, é só da arte? É só da arte. Eu posso dizer que eu sou um sobrevivente da arte, entendeu? Seu principal local de trabalho hoje é na Praça dos Namorados, certo? Justamente, na Praça dos Namorados. Lá é forma de divulgar o serviço, né? E é onde que encontra todo mundo, né? Lá você encontra gente de Cariacica, da Serra, de Vila Velha, entendeu? Então o povo vai lá pra praça. E onde tá o povo, o artista tá lá, né? E que horas você chega na Praça dos Namorados para começar o trabalho? A hora que eu chego é entre 4h30 e 6 horas. O sol começou a baixar, eu já tô chegando lá, entendeu? E até as 11 horas da noite eu tô trabalhando. Então daqui a pouco você já tá indo para lá? Daqui a pouco já tô indo já e já tá quase dando a hora. E então agora a gente vai acompanhar então o seu trabalho na Praça dos Namorados. Vambora então. Vambora? Bom. O que de fato caracteriza o trabalho formal e também o que caracteriza o trabalho informal? Eu acho que em cada sociedade, trabalho formal e informal é preenchido por certos requisitos, mas de um modo geral, o que formaliza ou informaliza é a presença do Estado na regulação da atividade exercida, né, garantindo certas obrigações e certos direitos fundamentais. O Estado, por exemplo, tem feito um esforço no Brasil nos últimos 10 anos de formalizar trabalhadores autônomos com a figura do microempreendedor individual. Se você anualmente tem um rendimento, se não me engano, que não seja acima de R$60 mil, se não me engano, e que ocupe certas posições fundamentais, você pode formalizar o seu trabalho como autônomo. Se você é um pipoqueiro e está disposto a ser um microempreendedor individual, ou seja, a ter a sua atividade regulada pelo Estado, você pode, além de declarar imposto de renda, determinar uma parte como contribuição para a Previdência, você tem certas proteções básicas do Estado, né, certas garantias fundamentais, e a mesma coisa pode acontecer no futuro com o flanelinha, pode acontecer no futuro com quem pratica malabares. Se o Estado passa a reconhecer e regular essa atividade, isso se torna trabalho formal. Você viajou para São Paulo para conseguir mais dinheiro, não é? Porque você parou de ser uma pessoa... Para ser novidade, para mudar. E para onde mais você foi depois de São Paulo? Aí eu fui para São Paulo, voltava para o Rio de Janeiro. Aí eu já tinha minha estrutura de comprar minha passagem, de chegar e ficar sempre em vagas, né? Que existe de cafetinas que alugam para travestis. E de São Paulo, aí fui para Belo Horizonte, fiquei alguns meses em Belo Horizonte. E de lá nós fomos para Goiânia, eu e essa amiga minha. Foi bom Goiânia para você? De outra pessoa fomos para Goiânia. E aí de Goiânia foi muito bom. Fomos morar numa casa lá de uma amiga minha também, né? Que alugava vaga. E foi eu e essa minha amiga. Aí nós começamos a morar lá, começamos a trabalhar em Goiânia. Goiânia fiquei um bom tempinho em Goiânia. E a partir de que momento em Goiânia que você conseguiu conquistar a sua independência? A minha independência, na verdade, ela veio quando eu encontrei uma oportunidade, através dessa minha amiga, que nós tínhamos ido para Brasília, que foi para Goiânia, que foi para a Suíça. Essa minha amiga foi para a Suíça, a Sabrina. E ela falou, Rogério, olha só, eu vou, amiga. E se der certo, eu vou mandar te buscar. E ela foi para a Suíça, né? E quando estava na Suíça, da Suíça ela foi para a Itália. Ela foi para uma cidade chamada Brescia, na Itália, né? E de Brescia ela mandou me buscar. Falou, e aí, você vem? E aí eu já não tinha mais escolha, né? Já tinha passado tudo no Brasil, então se prostituir na rua para mim seria o mínimo. E aí eu fui para a Itália. Fui diretamente para Brescia. E... Em Brescia você trabalhou na rua também? Na rua, sempre na rua. E o que mais que a Europa te proporcionou? A Europa me deu muitas oportunidades, né? Porque em Brescia eu conheci um amigo meu, o Clóvis, né? Que era a Bárbara, que tomava conta da rua,
né? E a Bárbara começou a me dar a oportunidade de eu ajudar pessoas que estavam no Brasil, levando para a Europa, para a Itália, né? Para fazer a mesma coisa que você fazia? Para fazer prostituição, mas ia sabendo o que ia fazer. Então a gente se cobrava, né? Um valor que naquela época era $12 mil, né? Que se cobrava, e esse dinheiro era dividido entre eu e ele, né? E depois disso, eu já comecei a mandar sozinho da minha cidade. Aí já era contato com as da minha cidade de Itabuna, né, que tinha aquela mesma situação que eu, mas que já era mais afeminado, que já não tinha tanto problema como eu tive de ir para o Rio, passar por aquele processo todo do Brasil, já ia diretamente para a Europa, entendeu? Então eu já levava, já cobrava um dinheiro à parte, e aí eu comecei a me estruturar. E depois a senhora cata, chega lá, arruma, põe tudo no saquinho direitinho. Põe tudo dentro do saco. Daquele sacão, que sacão. Do sacão direitinho e só espera o cara vir buscar. Aí quando tem 8 sacos daquele cheio, eu lá falo com ele. Ele vem em busca. A senhora sabe para onde vão os materiais depois que ele vem buscar? Não sei, ele vai para reciclar. Agora onde esse reciclar eu não sei. A senhora não faz nem ideia de onde é que é a reciclagem? Não. Conversamos com o Edson, dono do centro de reciclagem do bairro. Ele que busca os materiais para reciclagem a cada 15 dias na casa da dona Neidina. Edson, há quanto tempo você conhece a dona Neidina? Cerca de uns 10 anos, desde quando eu abri aqui há 8 anos atrás, que ela já fornece para a gente material. Por que a dona Neidina é destaque entre os demais catadores? Pela idade, né? Ela está com quase 80 anos de idade e a força, né, que ela acha, né, onde ela acha força para tanta disposição e trabalhar, né? Ela já está cuidando de 3ª ou 4ª geração, já não sei, e com esse vigor todo. E também a gente pega um amor pelo trabalho. Eu particularmente eu gosto muito de mexer com isso. Eu acho que isso está no sangue dela também. Então. Ali, ó, tem uma garrafinha pequenininha. Quando eu estava atrás dessas garrafinhas, eu não achava para levar suco para beber menina. Dona Neidina, a senhora baixa, levanta, passeia, não sente nenhuma dor, não? Ué? Eu vou te mostrar o remédio se vocês quiserem ver, gente. Jonas, quanto tempo que você trabalha aqui na praça fazendo seus desenhos? Desde 2000, em torno de uns 16 anos, né? 16 anos? Isso. E antes disso você vendia seus desenhos onde? Eu cheguei a ir para Bahia, mas não tinha muito lugar específico, né? Sempre na praça mesmo. Já fui para a Praça Costa Pereira, né? Já estive lá na Costa Pereira. O que é mais difícil, desenhar ao vivo ou uma foto, ou por foto? Olha, desenhar ao vivo ele é mais difícil, mas a fotografia ela dá mais trabalho, entendeu? A fotografia sempre dá mais trabalho que o desenho natural aqui, ó. Esse que eu gosto mais, fazer o natural. Além do valor material, que é o dinheiro, o que você ganha nas ruas? Rapaz, a rua, ela me dá muita coisa, né? Dinheiro, que é a consequência, como eu disse, mas, por exemplo, eu vejo sorrisos, né? Eu vejo aplausos. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida, por exemplo, mas tem uma proximidade, porque para mim o palhaço, ele é a menor distância entre 2 pessoas, né? Como que eu posso dizer isso? Eu como palhaço, qualquer um olha para mim, sorri, dou um bom dia, dá um bom dia. Eu como uma pessoa normal, se você fazer isso com pessoas desconhecidas, a pessoa pode estranhar. Pode, esse cara, quem é esse cara? Eu não conheço, né? Então o palhaço ele é a menor distância entre 2 pessoas. Então, além disso, eu já ouvi de pessoas de agradecer, pessoal, cara, muito obrigado, minha esposa brigou comigo, acabei de sair de um casamento, de um relacionamento, e esse momento que eu fiz a sua apresentação, eu esqueci todos os meus problemas. Então é uma organicidade que tem uma reciprocidade também, né? Você fez isso durante quanto tempo, ajudar as travestis indo pra lá? Eu fiz até que o pior aconteceu. Foi quando eu comecei a vir aqui para Vitória, ajudar minha mãe, e aí eu conheci os amigos aqui, né? Então,
conheci essa pessoa e através que eu conheci essa pessoa, ele tinha apartamento em Firenze, na Itália também. Ele viajava para Itália. Só que ele ajudava também, fazia a mesma coisa que eu ajudava, só que ele levava meninas e eu levava travestis. Então nós se conhecemos, né? E aí foi quando eu vendi minha casa na Bahia, reformei a casa da minha mãe aqui, comprei casa aqui e me mudei de vez para Vitória. Né? E aí esse meu amigo já estava sendo investigado pela Polícia Federal. E aí eles captaram minha conversa com minha amiga, eu dizendo que tinha trazido uma e que estava embarcando tal dia, né? Que foi em 2006, em agosto de 2006, dia 3 de agosto de 2006. E aí foi minha primeira prisão aqui no Brasil. Eu fui presa pela Polícia Federal, a Interpol, né? Foi uma percussão muito grande aqui no estado. Foi a primeira quadrilha de tráfico internacional de pessoas, né? Eu fui enquadrado em 3 artigos: tráfico internacional de pessoa, formação de quadrilha e rufianismo, né? Que é desfrutar de dinheiro de prostituição de alguém. Até então eu não sabia que era crime. Eu não sabia que eu estava cometendo crime. Quanto tempo você ficou presa em 2006? Em 2006, na verdade, eu fiquei presa 6 meses, porque eu peguei um bom advogado, né? Porque naquela época eu já estava com um patrimônio muito bom aqui no estado. E conseguiu provar para o juiz que eu não precisava daquilo, porque eu tinha seios, eu poderia me prostituir, que se prostituir não é crime em lugar nenhum, né? E aí eu tive minha prisão relaxada, na verdade, com 6 meses. Mas aí eu continuei mandando as meninas, só que de uma forma assim mais cautelosa, mas eu já sabia que era crime. Entendi. E aí eu achava que a polícia não estava me investigando, e quando foi em 2009 eles me pegaram de novo. 3 anos depois. Aí não teve perdão. Aí onde foi que eu fiquei 5 anos presa, trancada. Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal localizou nas casas dos suspeitos documentos, passagens e anotações que comprovariam o envolvimento da quadrilha com o tráfico internacional de pessoas. A Operação Mediador 4 foi deflagrada na manhã desta quarta-feira nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, no Brasil, além das cidades de Livorno e Florença, na Itália, local para onde as mulheres e travestis aliciados eram levados para realizar programas sexuais. As investigações duraram 7 meses. 8 pessoas foram presas, 2 na Itália, 2 no Rio e 4 em Vitória. Os 3 chefes da organização criminosa são aqui do estado, são todos travestis que já estiveram atrás das grades em 2006. De janeiro a julho deste ano, a polícia acredita que 12 pessoas foram convencidas a pagar cerca de R$36 mil para ir para fora do país se prostituir. Os envolvidos presos são acusados de tráfico internacional de pessoas, formação de quadrilha e rufanismo, que é receber vantagem em programas sexuais. A pena pode passar dos 12 anos de detenção. As vítimas aliciadas vão ser investigadas pela polícia italiana para a verificação de quem estava em situação irregular no país. O delegado responsável pelo caso acredita ter prendido todos os envolvidos da quadrilha. Vamos trabalhar, gente. Viu? Eles não têm o que fazer, me tiraram da minha cama para vir andar com eles aí. Uma vez eu esbarrei, falei que não ia catar mais, fiquei uns 4 meses. Parecia que eu estava adoecendo, estava ruim. Voltei a catar outra vez. Então esse é seu lazer, né? Isso aí é o meu prazer de eu fazer. Hoje o passeio foi cerca de 2 horas, mas normalmente a dona Nedina fica até as 10 aqui pelas ruas do Vale Encantado. E agora a senhora vai fazer o quê? Agora eu vou fazer café, que eu não fiz café, bebi de ontem. Fazer meu cafezinho, tomar meu café, depois aí que eu vou... Vai para estudar. Mas agora a senhora pega, deixa os materiais aqui. Deixa tudo aí jogado aí. E depois a senhora arruma em sacos, só amanhã. Sacões. Só amanhã. Esse aqui eu vou chegando e jogando aqui. Hoje eu pude acompanhar um pouco da história da dona Nedina. Uma senhora de 80 anos que dá um caldo em muita gente novinha aí. A gente chegou aqui 5 horas da manhã, ela já tinha saído de casa. E ela anda pelas ruas do Vale Encantado como se não fosse nada, dando um banho nas pessoas. A gente, nossa equipe aqui, ficou cansada, a gente andou cerca de 2 horas com ela e agora ela está arrumando os materiais. Uma senhora de 80 anos que diz não ter dor, diz que nunca se machucou e que é apaixonada pelo que faz. A gente sabe que você tem um problema na visão, isso em algum momento foi alguma dificuldade? Como que é isso?
a dificuldade existe, mas isso é tranquilo, entendeu? Eu acredito que é igual bicho, entendeu? O bicho vive às vezes com um olho só, eu vivo igualzinho, entendeu? Igual o bicho do mato. Mas você nasceu com essa deficiência ou aconteceu alguma coisa? É uma deficiência já de nascença, né? Eu já fiz exames para ver qual é da real da situação, mas não muda. Isso aí é uma situação, não sei se genética, mas isso aí veio de nascença, veio de berço. Mas nesse tempo que a gente vive, se a gente olhar muito as dificuldades, você para no meio do caminho, entendeu? Sim. A própria sociedade recrimina muito mais aquele que para no meio do caminho para ficar, de repente, pensando nos seus problemas, do que aquele que tem a deficiência e continua. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? A gente tem que ter a deficiência, que seja ela em alto grau ou em pequena escala, como um meio de superação, entendeu? Eu acho que isso aí tudo aí é para aprendizado, para você aprender, superar, entendeu? E se você conseguisse definir a rua em uma palavra, que palavra seria? Uma palavra? Superação, entendeu? É o caminho que todo artista tem que estar percorrendo para alcançar os objetivos. Então, para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você dissesse com uma palavra o que é a rua para você. Escritório. Vamos dizer assim, escritório. Porque, como eu já disse na outra pergunta, através da minha apresentação que eu faço aqui, eu posso ter possibilidades de aniversários, de eventos privados, né, de portas de lojas. É através do semáforo da minha apresentação. A gente fala, você está fazendo tantas perguntas, falou tanto do meu trabalho, né, e tudo mais, que eu gostaria de que você passasse por essa experiência para dizer se é fácil ou se é difícil se tornar um artista circense. Beleza? Beleza, vamos lá então. Simbora. É difícil. É difícil. É difícil esses prédios ali, ó. É difícil de construir, rapaz. É difícil. E a minha pena foi de 15 anos, né? Hoje eu estou em regime aberto. E aí foi onde eu parei para pensar que não valia mais a pena eu continuar fazendo esse tipo de atividade, senão eu teria a terceira prisão. E agora, o que você faz? Pra ser sincera, prostituição. Vamos fazer, agora vamos viver com o que tem. Mas agora você continua indo pra rua pra se prostituir? Não, já aqui no Brasil hoje já não é mais rua. Eu já procurei uma forma mais cautelosa, menos perigosa, que é trabalhar por anúncio, né? Anúncio em onde que você... Eu anuncio em jornal, né? E anuncio no site, que é uma coisa mais sofisticada. Mesmo você não trabalhando mais na rua, o que a rua significa pra você? Olha, eu hoje, com a experiência de vida que eu tenho, hoje eu tenho medo da rua, né? Quando eu vejo amigas minhas assim novas que estão na rua, eu tenho medo. Se fosse para voltar atrás, eu não faria tudo de novo, porque foi muito difícil, tá? Eu acabei tomando tiro, passei por situações perigosas e eu não perdi a vida. Eu tô aqui te contando uma história, né? Feliz de mim que tô aqui te contando história, que muitas não vai ficar para contar história para ninguém. Ou já se for e não tem mais como contar. Então hoje eu tenho uma rua como muito perigosa, eu tenho uma rua como o fim de um ser humano. Se você pudesse resumir o que a rua significa para você com uma palavra, qual seria? Sofrimento. Eu virei travesti porque necessidade. Virei travesti por necessidade. Se hoje você virasse, você quer virar travesti ou você quer continuar gay, não ia deixar de ser, né? Porque travesti sim é a opção, mas ser gay não é a opção, você não escolhe ser gay. Eu queria ser um gay normal, que tivesse um trabalho, tivesse uma vida normal. Travesti foi por opção. E você gosta de fazer programa? Eu gosto. Me realizo. Rogério, eu queria agradecer por você ter aberto a porta da sua casa para poder receber a nossa equipe aqui, né? Você pôde mostrar um pouco da sua intimidade pra gente. A gente da produção entende que não é fácil uma travesti mostrar o seu dia a dia, contar a história de vida. Muito obrigado mesmo, espero que você tenha gostado também dessa experiência e até a próxima.
Prazer. Até a próxima. Até a próxima. Ok. Juízo. Professor Marcelo, em sua opinião, qual seria o caminho para o fim dos preconceitos, né, do que a gente caracteriza hoje de subemprego? Olha, eu acho que fim do preconceito é algo que está num horizonte ainda muito distante. Não só a respeito do subemprego, mas a respeito de qualquer tipo de grupo ou de indivíduos que sofram algum tipo de estigma. Porque isso está condicionado à existência ou não de desigualdades. E as desigualdades são coisas que estão muito distantes de ter um fim. Porque eu acho que o preconceito, a falta de reconhecimento, a discriminação, que é o tratamento desigual, assimétrico, ele deriva muito mais desses atores exercerem profissões em que o Estado não os auxilia, não os assiste a alguma medida, do que pela profissão em si. Então eu acho que o caminho é o Estado regular e, em segundo lugar, políticas educacionais, fazer as pessoas aprenderem a respeitar quem faz coisas distintas do que elas fazem. Não é porque alguém é ou não assistido pelo Estado que ele é mais ou menos digno, né? E é só por meio da educação, que é o principal fator de transmissão de ideologia, por exemplo, por que as pessoas têm um certo caráter ideológico, elas são ensinadas a serem assim. Então acho que o Estado tem que investir em regulação do trabalho informal, formalizando esse trabalhador e educando as pessoas, né? Políticas educacionais nas escolas e políticas de educação na sociedade, em todos os setores da sociedade. Thank you.